me ouviram falar sobre ele? Mas não tinham visto o vídeo. Olá, estou aqui para falar de Boy Parts da Euforia. Primeiro de tudo eu quero agradecer à Euforia o facto de me ser cedido este exemplar, muito obrigada, foi muito gentil da vossa parte e quero-vos pedir o habitual. Não se esqueçam de subscrever o canal, não se esqueçam de partilhar o canal com os vossos amigos que gostam de ler, não se esqueçam de pôr um like e não se esqueçam de acionar o sininho para saber aquilo que acontece aqui no canal e receberem as notificações. Bom, vocês já viram certamente o vídeo que eu fiz para o Instagram e para o TikTok com a Maria João Diogo. Nós estamos a acompanhar as duas e a fazer leituras destes livros publicados por esta nova chancela da Guerra e Paz. Este é o segundo, chama-se Boy Parts e é um livro de estreia. E para livro de estreia não está nada mal, não senhora. No entanto, é um livro diferente, é um livro surpreendente, na minha opinião, e é um livro estranho porque é um livro que nos faz gostar de algumas coisas e simultaneamente não gostarmos dessas mesmas coisas. Mas eu passo a explicar. Neste livro nós temos a história da Irina. A Irina é uma jovem que gosta de tirar fotografias e gosta de tirar fotografias a homens que não precisam de ser estampas, podem ser homens vulgares, mas em posições comprometedoras, digamos assim. Não temos nada contra o facto de ela tirar fotografias a homens ditos normais, nem temos nada contra ela tirar fotografias comprometedoras. O problema aqui é que, e isso foi uma coisa que me incomodou, para mim não ficou muito esclarecido até que ponto é que havia um consentimento implícito desses homens para mostrar essas fotografias. E quando a Irina é convidada para participar numa exposição, ela vai buscar histórias, vai buscar fotografias mais antigas e vai nos dar essas histórias e vai nos mostrar essa parte da sua história, da sua vida também. E isso, de alguma forma, lá está, o problema do consentimento nem sempre foi muito explícito e isso incomodou-me, porque se nós não achamos bem que façam isso no que diz respeito às mulheres, também não vamos achar bem que façam isso no que diz respeito aos homens. Para mim é linear. Este livro é aquele tipo de livro, e eu acho que aí é um problema muito meu, que me incomoda. Porque eu não tenho nada contra o OT, não tenho nada contra o sexo nos livros, antes pelo contrário, mas o livro tem algumas coisas que me incomodaram e que eu acho que são importantes e tem aquela vibe que eu acho que vai ser daqueles livros que ou se ama ou se odeia. Não há meio termo com este livro. Bom, passo a explicar. A exposição que ela vai fazer desplotou a vontade dela ir buscar fotografias do passado e, portanto, ela vai buscar esse passado e vai-nos contar esse passado. E essa parte eu gosto. Eu gosto muito quando os livros nos dão o passado das personagens e nos contam como é que as personagens chegaram àquele seu presente. Ok? Tudo bem, sem crise. No entanto, aqui eu acho que há dois aspectos que são preciso ter em conta. A tal história do consentimento, que para mim não ficou muito clara, e dois, nós só temos a visão da Irina. E eu prefiro que os livros me deem visões diferentes, porque assim eu fico com a história toda. E neste livro eu fiquei com a nítida sensação que estava a ter a visão da protagonista, que é válida, obviamente, que é a visão dela, mas que não havia contraditório. E às duas por três isso começou-me a incomodar. Não me perguntem porquê, porque eu também não sei explicar. Mas a verdade é que às duas por três eu comecei a duvidar da sua memória e da fidelidade da memória dela. Eu comecei a achar que a sentir, mais a sentir do que a achar, a sentir que a memória dela não era fiável e que era uma memória como todas as memórias são, atenção, em verdade seja dita, muito seletiva. E, portanto, essa falta de fiabilidade, de alguma forma também, neste caso, não sei porquê, me incomodou. Talvez porque, eu disse não sei porquê, mas talvez saiba, talvez porque as incertezas são permanentes e as incertezas são umas a seguir às outras e eu gosto de livros que me dão alguma orientação e às duas por três achei que este não me dava essa orientação que eu necessito. Mas cá está, como eu disse, é um problema meu. É um problema meu, não do livro. Isso para mim fez com que eu achasse que o livro era desequilibrado. Se há momentos em que eu aderi ao livro e fui na onda, há outros em que o livro, lá está, me criou sentimentos de
no mínimo perplexidade. E mais, este livro é um livro que acaba por ter momentos dark e momentos engraçados. E se isso pode ser interessante, por outro lado também não ajuda no equilíbrio do livro. E sendo um livro de estreia, eu acho que ela se aventurou um bocadinho, embora, deixem que vos diga, eu quero ler o que vier a seguir desta autora, porque eu acho que o livro, apesar de tudo isto, é um livro que valeu muito a pena ser lido, é um livro que me dá uma dimensão e um lugar da sociedade que é diferente e que eu não tinha conhecimento, e é um livro que me levantou algumas perplexidades bem interessantes. Porque, por exemplo, a forma como ela trata os problemas de género e a forma como ela trata o sexo, eu achei bastante interessante. Eu não sei se vocês estão a ouvir, os meus vizinhos estão a me dar móveis, olhem, desculpem, mas eu tenho mesmo que gravar hoje para termos vídeos durante a semana. Outro aspecto que eu também achei muito interessante é a dinâmica de poder. A dinâmica de poder que ela detém, e é sempre muito interessante ver uma dinâmica de poder que é uma mulher que detém, e isso eu achei interessante. Eu ia dizer, não sei se ela o fez da melhor maneira, mas estava aqui a pensar que se fosse uma personagem do sexo masculino, se calhar eu não diria isso. Portanto, há também aqui um estereótipo e há também aqui um preconceito em relação ao facto dela ser mulher, que eu acho que de alguma forma esteve latente na leitura deste livro, culpa minha, mas que também não sei se não era uma provocação da própria autora, e se não era uma provocação de querer que nós puséssemos isso em causa, e sobre esse ponto de vista, obviamente, se assim era, o livro funcionou e o livro conseguiu cumprir os seus objetivos. Basta olhar para o título para perceber que é logo provocatório. Apesar de não ter criado grande empatia com a Irina, gostei muito que este livro fosse na primeira pessoa, porque criou não criou empatia, mas criou uma ligação. Ou seja, a Irina acaba por ser uma personagem que se constrói ali aos nossos olhos, quase que se despe também ela e quase que nos mostra tudo aquilo que ela tem de bom e de mau. E sobre esse ponto de vista é uma mais-valia. Como veem, o livro, na minha perspectiva, é um livro desequilibrado, mas é um livro que tem aspectos muito bons e não nos podemos esquecer que é um livro de estreia. E, portanto, eu quero continuar a ler os livros desta autora, caso a Euforia continue a publicá-los. Não sei se ela tem mais, se ela já escreveu mais algum depois deste, mas eu acho que é uma autora que nós temos que ficar atenta, porque nota-se aqui um grande potencial e nota-se aqui, essencialmente, uma ideia de... de provocação no bom sentido. Ou seja, eu acho que ela queria exatamente que os leitores se sentissem confusos, e ela queria exatamente questioná-los, e ela queria exatamente que, cá está, depois de escrever uma opinião, depois de ter feito o vídeo com a Maria João Diogo, depois de ter pensado no livro, eu ainda continuo aqui, ao vivo e a cores, a pensar no livro e a potenciar outras visões do livro, o que só faz com que o livro se engrandeça. Provavelmente daqui a 2, 3, 4 meses, eu, depois de pensar muito mais sobre o livro, vou achar o livro muito mais denso e o livro muito mais estruturado do que aquilo que vos estou a descrever hoje. Portanto, se leram, digam-me o que é que acharam, porque é daqueles livros que eu acho que ou se ama ou se odeia, e portanto eu estou ali no meio termo, ainda não percebi qual é a minha posição, mas é um livro que pode levar a esses extremos e, portanto, eu estou muito interessada em ouvir os vossos comentários em relação a este livro. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre Boy Parts. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.